Olá, galera do canal Mecânica Sem Limite. Então, galera, gravar um vídeo para vocês aqui falando de Jesus de uma forma diferente, né, daquelas que a gente ouve falar em pregações nas igrejas católicas, nas igrejas evangélicas e enfim, várias religiões que abrange a religião. Então, Jesus, quando veio ao mundo, que ele veio em forma diferente, Jesus ele veio trajado de mendigo, né? E então Jesus ele vinha caminhando por uma estrada ali com um dos seus discípulos, e naquela estrada ele encontrou um vaqueiro que vinha tangendo um rebanho de gado, e aquele rebanho vinha dando muito trabalho para aquele vaqueiro, e aquele vaqueiro desferia muitas frases de xingamentos contra aqueles animais. E daí, então, um discípulo de Jesus se dirigiu a Jesus. Jesus, esse homem está perdido. Esse homem xinga muito. Daí Jesus não respondeu nada, continuou caminhando. E mais na frente, eles encontraram o outro ajoelhado e rezando, orando. E daí o servo então se virou novamente para Jesus e disse: então, Jesus, esse homem está salvo, olha só esse homem orando. Daí Jesus então se virou para o servo e disse: aí é onde tu te enganas. E continuaram sua caminhada. Jesus mais na frente encostou em uma residência muito humilde, e então naquela residência morava um vaqueiro, e esse vaqueiro havia sido demitido da fazenda de onde ele trabalhava, e o patrão deu como direito dele duas vacas e um touro, né? E daí Jesus indagou aquele homem: o que tu vais fazer com esse teu gado? Aí o homem se dirigiu a Jesus, né? Eu vou vendê-los e farrear. Daí então Jesus continuou a sua caminhada, mas na frente se deparou em outra residência muito humilde. Daí então, essa residência era uma casa de um vaqueiro também, que havia sido demitido da mesma fazenda e havia recebido as duas vacas e um garrote também. E daí então Jesus perguntou para ele: o que tu vais fazer com esse teu gado, né? Daí o homem disse: olha, eu vou criá-los. Daí Jesus continuou sua caminhada, e mais à frente Jesus encontrou uma residência de uma família muito rica. E daí então já era noite. Jesus ele falou ao seu discípulo: vamos encostar nessa residência para pedir uma estadia. Daí então Jesus encostou naquela residência, e fora muito difícil o primeiro acesso à residência, porque era um muro muito alto, mas assim mesmo eles conseguiram. E a empregada veio atendê-los, e então
Jesus pediu a estadia à empregada fora até a patroa, falou para a patroa, e a patroa veio vê-los e viu que eles estavam muito maltrapilhos. Daí a patroa então falou: eu posso até te arrumar a estadia, se tu quiseres, na casa dos bodes, tu podes dormir. Daí Jesus então aceitou aquela estadia e fora descansar na casa dos bodes. No outro dia, a patroa, querendo tirar um proveito daqueles homens, falou para a empregada: a empregada, tu vais até aqueles homens e fala para eles, se eles quiserem almoçar, terão que pilar o arroz. Daí então a empregada fora fazer esse recado. Jesus então pediu o arroz e a empregada levou uma bacia de arroz. Jesus pediu um fósforo e a empregada: tá louco, para que tu queres fósforo? Mas assim mesmo arranjou o fósforo. Jesus tocou fogo naquele arroz e aquele arroz ficou limpinho, polido, sem nenhum grão quebrado. E aquilo chamou muito a atenção daquela empregada, né? E daquela patroa. Daí então Jesus almoçou, fora embora. No outro dia, mas antes de Jesus ir embora, naquela residência havia uma filha da patroa muito orgulhosa. E Jesus então fora se despedir de todos, tentou pegar na mão de todas elas, mas elas não aceitaram, né? Inclusive a filha muito orgulhosa. Daí então Jesus se dirigiu-se, continuou a sua caminhada e, determinado tempo, Jesus resolveu fazer o caminho de volta. A patroa, vendo aquela façanha que Jesus fez, que foi tocar fogo na bacia de arroz, resolveram tocar fogo no paiol de arroz todo. E o arroz do paiol queimou a safra do ano todo, ficando ela assim, sem nenhum grão para o ano, né? E daí então, Jesus, em determinado tempo, resolveu fazer o seu caminho de volta. E quando Jesus se deparou a primeira residência, que fora essa residência desse povo muito rico, e daí então Jesus foi pegar na mão da filha da patroa. Quando ela estendeu a mão para pegar na mão de Jesus, ela já não tinha mais a mão, havia dado uma doença na mão dela, que teve que ser amputado a mão. Então quando ela estendeu a mão para Jesus, ela chorou, porque ela lembrou que havia negado de ter apertado a mão de Jesus quando ele havia pedido pela primeira vez, né, para pegar na mão dela. Então ela chorou. Mas Jesus continuou a caminhada e chegara à casa do vaqueiro, do qual o vaqueiro havia dito para Jesus que ia criar os animais. E ali naquela casa havia uma grande fazenda. Aqueles animaizinhos se tornaram numa grande fazenda. Aquele vaqueiro se tornou num grande fazendeiro. Daí então
Jesus chegou à casa do outro vaqueiro que havia dito que ia vender os animais e gastar o dinheiro. E aquele vaqueiro havia sim vendido seus animais e estava numa situação muito difícil. Estava muito pobre, né? E daí então Jesus perguntou para ele: o que tu fizeste com os animais que tu ganhou? Ele disse: ora, Jesus, eu vendi e gastei todo o dinheiro numa farra. Gastei todo o dinheiro numa farra. Então, gente, a gente vê que a gente tem que seguir os bons exemplos, né? Para que a gente possa ter alguma bênção nas nossas vidas. Então é isso, galera.